Se você acha que não cozinha bem, não tem problema. A verdade é que você não conhecia esses 8 hacks da cozinha que vão te fazer cozinhar cada vez melhor. Então o problema não é seu, você precisa só aprender o que tem nesse vídeo aqui para você virar uma verdadeira Masterchef. Olá meu povo, bem-vindo again a este canal. Se vocês não sabem, há um bom tempo eu aprendi aí a me aventurar no mundo da cozinha. Isso aconteceu, sei lá, acho que em 2016, 2017, quando eu precisei morar um tempo sozinha, porque meus pais precisaram sair de casa. E aí foi neste momento que eu comecei a me aventurar no mundo aí das panelas. E na verdade eu percebi que eu tenho uma grande afinidade. Eu comecei a estudar, ver vídeos, assistir o Masterchef e aplicar tudo isso na cozinha. E a verdade é que eu amei. Até hoje, assim, é uma das coisas que me fazem mais relaxar é ficar na cozinha, experimentar sabores novos, colocar novas técnicas, eu realmente gosto. E muitas das coisas que eu aprendi foram coisas que eu não fui ensinada pelas pessoas ao meu redor. Tenho várias cozinheiras ao meu redor que cozinham divinamente bem, mas que não sabiam essas técnicas, que acabaram aprimorando os pratos que a maioria delas faziam ou me ensinaram. E é essas técnicas que eu vou passar para vocês, que certeza vão fazer com que as pessoas achem que você cozinha divinamente bem, mas na verdade são só algumas pequenas técnicas que fizeram diferença aí na tua cozinha. E antes de começar com os 8 hacks, eu preciso aí que você se inscreva no canal para saber que você está gostando desse vídeo, você curta aqui também, porque eu sempre vou estar dando essas dicas aí para facilitar sua vida na cozinha. O primeiro hack que vai fazer toda a diferença na sua cozinha é a quantidade de alimentos que você coloca na panela. Sério, porque assim faz toda a diferença. Por exemplo, quando você vai assar um bife, uma carne, era muito comum as pessoas pegarem a maior panela e colocar a quantidade de bifes assim máximo que a panela cabe. No entanto, se você tá com o objetivo aí de grelhar esse bife, isso não vai acontecer. Por quê? O bife, quando ele está sendo grelhado, ele solta um pouco de quantidade do seu suco, né? Principalmente se a panela não estiver aí muito quente. E aí, se você coloca vários bifes ao mesmo tempo, todos vão soltar aquele suco ao mesmo tempo. E em vez de você grelhar o seu bife, você vai estar ali cozinhando e acaba que esse bife fica um pouco mais ressecado e não tem aquele aspecto suculento que você encontra nos restaurantes. E isso vale para todos os tipos de receita, né? Sei que a gente na correria tenta acabando otimizar o máximo de espaço nas panelas para conseguir colocar a máxima quantidade de comida, mas isso faz diferença na hora aí do preparo. Então, se você quiser preparar mais bifes ao mesmo tempo, você vai sim precisar de uma panela maior e vai precisar deixar um espaço entre aqueles bifes, por exemplo. Ou se você estiver cozinhando um alimento e ele precisar de uma maior quantidade de água, você vai precisar de uma panela maior. Ou se você estiver fazendo pouca quantidade de comida e usar uma frigideira muito grande, por exemplo, você vai acabar queimando a panela, porque a concentração de calor está em um local onde não tem comida. Enfim, pode parecer bobagem, mas se você tiver aí panelas básicas que elas consigam cumprir essa função de ser mais versátil na quantidade de alimentos da sua casa, vai facilitar muito sua cozinha. Ou se você tiver panelas pequenas e precisar cozinhar mais, a verdade é que você precisa ter um pouquinho mais de paciência e colocar a quantidade de comida pouco a pouco em vez de fazer tudo ao mesmo tempo. O segundo hack aqui que poucas pessoas falam é o volume da chama. Antes eu pensava que o volume da chama ele só determinava a velocidade de que a comida ia ficar pronta ou não. E isso não é uma verdade. O volume da chama vai interferir na forma com que você faz o seu alimento. Como eu falei já no exemplo ali do bife. Cara, se você quer grelhar um alimento e ele está cortado em um tamanho menor, você vai precisar de uma chama mais alta, que a frigideira esteja com a temperatura mais alta, para que ele não acabe ressecando aquele alimento. No entanto, se você já tem, por exemplo, um filé, sei lá, um frango, um porco, que ele está com a altura maior, se você colocar uma chama muito alta, o que é que vai acontecer? Ele vai
grelhar a parte de baixo e a parte de dentro vai ficar crua. Então o que é que você precisa fazer nessa ocasião? Deixar uma temperatura mais baixa para que ele vá grelhando e cozinhando também a parte interna. Outra coisa, por exemplo, na preparação de um arroz, é muito comum a galera deixar, por exemplo, a chama aberta, bem alta, para o arroz secar mais rápido. Mas se você quisesse fazer um arroz perfeito, uma das grandes dicas que se dá é que quando a água estiver fervendo, você abaixe o fogo para que ele cozinhe ali lentamente e sem ter riscos de queimar a panela. Acontece muito de queimar os alimentos cozidos porque a pessoa coloca uma chama muito alta para um alimento que está ali cozinhando. Então ele não precisava estar com essa chama assim absurda, já que ele está cozinhando. Então, quando você estiver pensando aí na hora de cozinhar, não pense só, eu quero terminar o alimento rápido, eu quero terminar o alimento mais devagar. A chama, ela vai determinar se você quer grelhar ou cozinhar. Vale também lembrar que existem panelas que não podem enxergar a alta temperatura, logo elas não podem ter chamas altas demais. Por exemplo, as panelas de cerâmica, elas não podem entrar em contato com chama muito alta porque vai acabar danificando a panela. Sempre precisa ficar com fogo médio ou baixo. Além disso, quanto mais fino for a panela, você não pode colocar muita chama ali porque vai ser mais fácil queimar a panela. Normalmente panelas de fundo triplo, duplo, elas resistem mais a temperaturas mais altas que as panelas mais finas. Sei que no primeiro momento você pode estar achando isso daí muito complexo, muita técnica, mas a verdade é que depois que você aprende isso uma única vez e você vai cozinhar, você vai lembrando dessas coisas com facilidade e você vai vendo realmente a química, a ciência no alimento fazendo toda a diferença na hora que você cozinha. Vai ser algo natural, não é algo que você precise decorar necessariamente. Esse terceiro hack aqui é para você que acaba comprando uma peça inteira ou vai desossar algo dentro de casa e não está com a faca amolada. Eu conheço, tipo assim, é difícil conhecer alguém que tenha um amolador em casa. Eu particularmente não tenho um amolador em casa, mas existe uma técnica assim bem simples que você pode fazer antes de cortar o alimento que vai facilitar aí você fazer seus cortes melhor. Que é no caso pegar a parte de baixo de um copo de cerâmica, de uma caneca de cerâmica e fazer a tração da faca, né, de forma leve aí para não danificar a sua faca. E você também tem que saber se sua faca é amolável, tá? Nem toda faca aí é amolável. Mas enfim, só o fato de você passar algumas vezes a faca na cerâmica já vai dar aquela amolada. Uma coisa que você também pode fazer para proteger sua faca é passar um pouco de óleozinho na lâmina, tá? Para que você consiga amolar com mais facilidade e não aconteça aí nenhuma ranhura que você não queira. Mas, gente, sério, só quem já utilizou uma faca não amolada sabe o quanto deixa o alimento feio ou como dificulta que você termine aquele trabalho mais rápido, né? Cortando alimentos, cortando vegetais, cortando carnes, cortando frangos. Ter uma faca amolada vai sempre te ajudar na velocidade que você quer cozinhar e preparar os alimentos antes do cozimento, né? Quarta dica, se você é mãe, saia deste vídeo agora mesmo, porque você vai ficar escandalizada, que é não lave os alimentos que não são para ser lavados, meu irmão. Não pode. Alguns exemplos. Carnes, você não lava a carne na torneira. Por quê? Aquela carne ali teve todo um cuidado na preparação. Nossa água tem mais bactérias, né? Bactérias assim que não vão prejudicar a nossa saúde, mas vão agregar naquele alimento. Então, se tu coloca água lá nele, você vai, em vez de estar limpando, você vai estar colocando mais bactérias naquele alimento. Outra coisa, na questão do frango, né? Você tá lavando lá o frango, você vai espalhando aí todos os micro-organismos aí, bactérias que tem nele na sua cozinha de forma desnecessária. Outro alimento que muita gente lava e não é necessário é o arroz, tá? O arroz não precisa ser lavado. Vai ter gente assim que vai, mas ele é processado com várias... não vou nem falar aqui pra vocês quais são os alimentos que são processados com arroz, mas são alimentos permitidos estar naquele alimento até uma certa quantidade, então não vai trazer prejuízo à sua saúde e vai acabar
não tirando aquele amido necessário lá naquele arroz para tornar o arroz soltinho, o arroz gostoso. Então não invente de lavar alimentos que não precisam ser lavados. E aí você vai guardar ele no seu coração, principalmente são carnes e o arroz que não precisa ser lavado, tá? Sei que você pode não concordar, mas faz isso que vai fazer diferença também. Olha, já te dei 4 dicas, 4 hacks que vão fazer muita diferença aí na hora de você cozinhar e eu não acredito que você não curtiu esse vídeo. Tô dando aqui todos os meus segredinhos aí, você precisa, né? Então dá aquela curtida aí, colabora aí com o meu trabalho para que eu continue trazendo mais vídeos para você. 5º hack, o tamanho do alimento importa. Não é somente tipo assim, eu gosto de comer mais picadinho, eu gosto de comer mais grande, não é? Não é só isso que vai definir, entendeu? O tamanho do alimento vai definir o que você quer fazer com ele. Por exemplo, se você vai fazer ali um mix de vegetais, eu fiz até inclusive essa semana, fiz inclusive um erro. Coloquei uma cenoura grossa demais, porque eu queria alimentos assim mais grossos, né? E aí cortei todos os outros muito bonitinhos. O que é que aconteceu? Na hora que eu coloquei lá no forno para grelhar tudo ao mesmo tempo, né, cozinhar tudo ao mesmo tempo, a cenoura ficou dura, porque eu não cortei ela do tamanho que ela iria ficar mais macia igual aos outros alimentos, porque acabei no desleixo ali lembrando que ela é um pouco mais dura, mais difícil de cozinhar do que os outros alimentos que eu cozinhei. Mesma coisa, por exemplo, com as cebolas, com os alhos. Uma dica básica aí do alho: o tamanho que você pica o alho, né, ou corta o alho, vai fazer diferença na intensidade do sabor aí do alimento. Sei que muita gente agora está utilizando o alho ralado, né, deixa lá preparado já com azeite, mas se você não quiser trazer tanta agressividade aí do sabor do alho com a preparação, aquele alho ralado já não vai fazer assim tanto efeito, porque não é só a questão de a quantidade de alho que você coloca, mas a forma com que você cortou. O ideal, se você quer trazer um pouco do sabor do alho, mas sem ser tão agressiva, é deixar, sei lá, o alho só esmagado, o alho cortado em lâminas mais grossas, enfim. Você vai percebendo que a forma com que você vai cortando os alimentos vai interferir totalmente no sabor que você vai trazer para aquela comida, como também a diferença no que você consome, né? Normalmente caldos, pode colocar aí o alimento bem grande, porque ele vai deixando o alimento inteiro, mas mesmo assim vai soltando sabor. Se você coloca ele muito pequeno, o que é que vai acontecer no caldo? Ele vai desmanchar e você vai acabar não tendo a textura daquele alimento naquele caldo. Enfim, o tamanho do alimento faz toda a diferença, então pense nisso na hora que você for cozinhar. 6º hack. Lembra aqueles temperos, sazon, quinó, aqueles complexos aí de tempero que você tem? Você vai pegar tudo, pegar na sacola e jogar fora. Simples assim. Nossa, eu nem lembro a última vez que eu utilizei um quinó para preparar algum alimento. Nós temos vários temperos naturais que inclusive tem um sabor muito semelhante ao daqueles temperozinhos preparados e, cara, é a mesma facilidade, tá? É o mesmo jeito que você coloca um quinó, você coloca um tempero natural. Por exemplo, um tempero que lembra muito esses complexos aí cheios de conservantes, cheio de sal, é o curry. O curry, se você comer, vai lembrar aquele tempero assim de miojo, de quinó. Então, se aventure no mundo dos temperos, né? Muitos são muito baratinhos naquelas lojas onde vendem vários temperos a granel. Cara, compra um pouco, vai se aventurando, vai experimentando, vai pesquisando. Nossa alimentação a gente come muito todos os dias, é quase o remédio da nossa vida. Então, vamos tentar aí fazer uma alimentação mais saudável e não só mais saudável, te garanto. Quando tu largar fora esses temperos aí, aqueles, parece vinagre, tempero pronto, nossa, minha mãe usava muito. Pega isso, joga fora, você vai ver que suas alimentações vão ficar mais saborosas, sabe? Porque vão ter temperos diferentes, você vai começar a querer colocar gostos diferentes aí no seu alimento e em vez de ficar usando um tempero aí padronizado sempre. Lembra, pega os temperos industrializados, joga fora, pega os temperos naturais aí, vai se aventurando aos poucos que você não vai se arrepender. 7º hack, que o óbvio precisa ser dito, pois é, eu vou dizer aqui pra vocês.
Leiam as embalagens dos alimentos. Acredite ou não, ali naquele alimento tem uma equipe que estudou bastante, sabe da preparação, sabe da interferência do alimento no seu paladar, sabe com que ele combina, sabe quanto tempo ele precisa ficar cozinhando, sabe quanto tempo ele precisa ficar grelhando. Eles estudam para um caramba. Então é muito importante que você leia a embalagem do modo de preparo, né? Em vez de você ficar padronizando aí todos os alimentos da mesma forma. Por exemplo, principalmente macarrão. A galera vai e sempre coloca aí o macarrão, sei lá, 7 minutos, 8 minutos, sendo que cada massa de macarrão, cada forma de preparo de macarrão tem uma cocção diferente e eles colocam isso na embalagem. Você não é menos chefe se você ler uma embalagem. Inclusive é muito comum ver os próprios chefes vendo assim, aquele macarrão ali são 7 minutos, aquele macarrão ali são 9 minutos se você quiser al dente. Então, se você tem alguma dúvida sobre um alimento, em vez de primeiramente você procurar no Google, que ele vai te dar uma resposta geral, leia a embalagem, que lá vai ter uma dica específica para aquele produto, daquela marca, daquele tamanho, daquele tudo. Então, lê antes de você pesquisar alguma coisa no Google, certo? E para finalizar, a melhor parte, essa é a dica que você mais vai gostar, esse é o hack que você vai querer implementar ainda hoje na sua vida, que é coma coisas diferentes. Nossa senhora, isso faz toda a diferença. Se aventure quando você for em um restaurante, quando você for na casa de alguém, se elas oferecer assim, aquele negócio que você nunca comeu, cara, se aventure. Isso ajuda muito a crescer o nosso paladar, a fazer com que a gente faça várias combinações diferentes na nossa cozinha. Aprendi com o Murilo Gun, né, que todas as ideias criativas vêm de um repertório. Se você não tem repertório, você não tem como fazer essas combinações criativas. Vou dar um exemplo. Na minha lua de mel, eu comi no hotel lá um patezinho laranja, que eu não sabia o que era, mas assim, vou experimentar, né? Eu comi e era um patê de manga com pimenta, com limão, com cebola. O que é que eu fiz? Vou trazer para minha casa. Eu não preciso saber exatamente o que é que tem ali, mas eu tenho ideia do que eu comi, então eu vou tentando combinar aqui em casa para ter algo semelhante. Sei que tem gente aí que tem aquele famoso paladar infantil, que de infantil não tem nada, porque as crianças hoje em dia estão comendo muitas coisas que os pais, óbvio, vão ensinando. É um paladar assim chato, entendeu? Então, se você tem esse paladar chato, você é adulto, você aprenda aí a gostar de alimentos novos e se aventurem sem medo. Não gostou, meu irmão? Cospe, não come mais ou engole na força, não tem problema, mas pelo menos você aí experimentou e vai te ajudar. Caiu alguma coisa. Pelo menos aí você experimentou e vai te ajudar aí na construção do teu repertório e vai te ajudar a cozinhar cada vez melhor. Gente, depois disso aqui, eu tenho certeza que você vai virar aí o Masterchef da tua cozinha, que vão ver que algo mudou aí na forma com que você cozinha, entendeu? Porque você ficou atento aí a esses hacks que eu te dei. Eu espero de verdade que eu tenha pelo menos aí te incentivado a se aventurar no mundo da cozinha, que você tenha gostado dos hacks. Coloque em prática, vai fazer diferença. Então é isso, tenha uma alimentação mais saudável, tenha uma alimentação simples, sem muita burocracia e até o próximo vídeo desse canal. Até mais!